Lucas capítulo 4, versículo 14. Todos encontraram, podem dizer amém? Diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Vamos até o versículo 21. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era o quê? Louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Quantos podem dizer amém? Olha o versículo 19 para mim. Apregoar liberdade aos cativos. Diga comigo: liberdade aos cativos. A pôr em liberdade os oprimidos. Diga comigo: liberdade aos oprimidos. Olha para o irmão do seu lado e diz para ele: você é livre. Aleluia, aleluia. Eu disse aos irmãos que nós iríamos começar hoje uma campanha, uma série de mensagens, e nós vamos ficar pelo menos os próximos 3 meses falando aqui sobre um grito de liberdade. Cadeias precisam se quebrar, feridas precisam ser curadas, feridos precisam ser curados, prisões serem dissolvidas. E às vezes nós imaginamos que o que nos prende é um demônio da altura do Everest, quando muitas vezes são algemas discretas que o diabo usa para nos manter cativos da sua opressão, da amargura. E às vezes a situação não é maligna, é humana, mas o adversário, na sua covardia, se apropria da nossa fraqueza e potencializa o nosso problema. A palavra de Deus vai mostrar para nós que é possível ser cristão, ter uma vida livre, feliz, abençoada, dinâmica, de cabeça erguida. Porque tem gente que pensa que ser cristão é viver com cara de quem comeu e não gostou, com cara de limão preso entre os dentes, quando na verdade vida cristã é liberdade. Jesus não veio para nos tornar cativos, ele veio para nos libertar do cativeiro e nos levar a uma vida de abundância. Lá em Levítico capítulo 25, versículo 10, quando o Senhor anuncia o ano da remissão, ele diz assim: e proclamareis liberdade a todos os habitantes da terra. Repita comigo: proclamareis liberdade a todos os habitantes da terra. Vamos lá, nós somos salvos por Jesus. E eu gosto de frisar que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra salvação, que no Antigo Testamento é Yasha, dando a ideia de livramento, e Natsal, a depender do contexto, dando a ideia de salvamento. Assim como no Novo Testamento, soteria, salvação traz na raiz da palavra a ideia de liberdade, a acepção de cura e liberdade, ou cura e libertação.
Portanto, ser salvo é ser liberto. O poder do pecado deixa de comandar a nossa vida. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 14, Paulo diz que o pecado não tem mais domínio sobre vós, porquanto não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Diga comigo, eu não sou prisioneiro. Então nós vamos tratar de algumas prisões que o adversário utiliza para diminuir a nossa velocidade, para diminuir a nossa capacidade de produzir no reino de Deus. Não há nenhum erro hermenêutico, cito e repito, em declarar que salvação inclui libertação, que nós precisamos ser curados, tratados, libertos e livres para a glória de Deus. Em Isaías capítulo 53, versículo 4 e versículo 5, Isaías, trazendo uma profecia messiânica, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarados. Mantenha esse texto aí projetado para mim, por gentileza. Dá um toque de leve no seu vizinho e diz para ele: Jesus já curou você. Jesus já curou você. Você tem que entender que algumas coisas que até hoje parecem que são doenças ou dificuldades que você tenha, na verdade são apenas cicatrizes. Só que quando você tem uma cicatriz, você tem medo de machucar, porque a cicatriz deixa aquela área mais... eu coloquei a minha mão automaticamente, porque eu tenho uma cicatriz aqui, foi automático. Quando você tem uma cicatriz, você cuida de protegê-la. Então muitas vezes o adversário pega a tua cicatriz e coloca no teu subconsciente que aquilo é uma ferida. Na verdade não está mais ferido, é apenas uma cicatriz. Recebe essa palavra profética: você já foi curado, você está curado. Um milagre de Deus já foi liberado para a sua vida, e Deus não brinca com a sua alma. Aleluia. Agora, volta o versículo 4 para mim. Veja a amplitude da salvação de Cristo na nossa vida. Primeiro, a Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui está falando das nossas doenças físicas. Quando eu vou orar e apresento a Deus as minhas enfermidades físicas, eu posso na minha oração argumentar com Deus e dizer: a minha enfermidade, a enfermidade que está em mim, já foi cravada no madeiro com Cristo. Então a cura que eu estou pedindo não está sendo liberada agora, já foi conquistada na cruz do Calvário pela morte de Jesus em meu lugar. Doenças físicas, enfermidades. Aí ele diz: ele tomou sobre si as nossas dores. Dores aqui fala de enfermidades, não sei se o termo na psicologia seria doenças emocionais, dificuldades emocionais, problemas emocionais. Ou seja, a tua alma também é contemplada pela graça da salvação. As suas dores, os seus conflitos, os seus dilemas, os seus traumas também são tratados, curados, restaurados pela obra da salvação de Cristo Jesus. Para falar a verdade, todo mundo aqui tem algum tipo de impasse emocional, todo mundo tem algum trauma na sua história, todo mundo viveu alguma grande decepção que lhe marcou. Mas o que eu quero te dizer nesta noite é que você não está sangrando, é apenas cicatriz. Não deixa Satanás lhe convencer que cicatriz é ferida. Você está curado pelo poder do nome de Jesus. Só quem recebe esta palavra e se apropria dela, honre o nome do Senhor Jesus. Olha o versículo 5, quando Isaías diz:
Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Enquanto enfermidades falam das nossas doenças físicas, dores falam dos nossos conflitos emocionais, transgressões falam das nossas doenças no âmbito moral. Ele curou a nossa moral, Ele restaurou a nossa história. Vou te dizer o que eu tenho dito sempre aqui: o teu passado não é teu guia, o teu alvo não é o passado, o teu alvo é o futuro, e as tuas transgressões também foram tratadas. Gosto desse texto de Paulo aos Filipenses, do capítulo 3, versículo 12 a 15, quando ele diz assim: não que eu seja perfeito, ou que já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo pelo que também, ou para o que também fui alcançado, pelo que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Dá um toque de leve no seu vizinho e diz para ele assim: avança, avança. E ele diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi moído por causa das nossas iniquidades. Iniquidades aqui está falando de cura espiritual. Veja que a salvação de Jesus contempla 4 áreas básicas da nossa vida: física, emocional, moral e espiritual. Agora coloque a sua mão no peito assim e diga comigo: a minha cura em Cristo Jesus é completa. Completa. Eu falei aqui um dia desse e estou por repetir que a maior parte dos nossos problemas não são de ordem ou não são de ordem espiritual. Boa parte dos nossos problemas é de ordem física, humana. Mas é o que eu disse há pouco: Satanás, na sua covardia, se apropria da nossa fraqueza e potencializa os nossos problemas. Então nós precisamos resolver alguns problemas pessoais, algumas encruzilhadas não demarcadas, alguns contornos sem sinalização. Você já se viu numa rodovia que você chega num viaduto e tem diversas entradas e saídas e não tem placa de sinalização? Você não sabe para onde vai? Muitas vezes na nossa história existem trechos da nossa trajetória que não foram sinalizados. Aí a gente para e trava porque não sabe o destino a seguir. Mas ao longo desta série de mensagens sobre liberdade, sobre cura, sobre restauração, você vai ver o Senhor pelo Espírito Santo colocando algumas placas de sinalização na sua vida. Você vai destravar, você vai fluir, você vai decolar, a tua vida vai acontecer, e toda a ação do maligno contra você será neutralizada, detida, quebrada pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário em nosso lugar. Diga comigo: a minha salvação em Cristo é plena. Diz para o seu vizinho isso: a tua salvação em Cristo é plena. Então veja só, Jesus acabara de ser batizado nas águas. Saindo das águas batismais, ele vai para o deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. Depois de 40 dias e 40 noites de tentação, e ele venceu a todas elas, Jesus vem primeiro para a sua cidade natal, Nazaré. Só que quando ele chega em Nazaré, ele vai para a sinagoga. E eu já expliquei aqui que na sinagoga, na plataforma, haviam 3 cadeiras: uma para o chefe da sinagoga, uma para o seu auxiliar, que o escritor aqui, Lucas, diz que Jesus, terminando de ler o livro, versículo 20, devolveu ao ministro. Então há o chefe da sinagoga, o ministro da reunião, e a outra cadeira ficava vazia, só sentava nela aquele que vinha para fazer a reflexão daquele dia de reunião.
Quando franquearam a oportunidade, Jesus está vindo de 40 dias e 40 noites de jejum. Ele acabou de atropelar o diabo com a autoridade recebida do Pai. Porque o Pai declara: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Depois dessa declaração, Satanás vai na frente de Jesus e diz assim: se tu és filho de Deus, manda que pedras se transformem em pães. Ô idiota, meu pai acabou de declarar para todo mundo ouvir que eu sou o seu filho em quem ele se compraz. Então Jesus atropelou o diabo no deserto, e aí, quando ele sai da tentação, ele vem para a sinagoga e lhe entregam o rolo do livro do profeta Isaías para que ele leia. E ele abre lá onde está Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Foi aqui que Jesus foi rejeitado, em Nazaré. E quando ele foi rejeitado em Nazaré, ele foi embora para Cafarnaum. Mas a história vai declarar que o fato dele ter sido rejeitado não diminuiu a sua unção, nem o seu foco. Atos 10:38, Pedro chega na casa de Cornélio e diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vamos observar em rápidas palavras que nós precisamos ser livres de algumas algemas que nos prendem. Hoje eu quero fazer um apanhado mais geral, mais panorâmico, e a partir de terça-feira nós vamos tratar de situações bem específicas separadamente. Então eu quero começar falando contigo esta noite que Jesus veio para te fazer livre dos problemas psicossomáticos. Ele quer te fazer livre dos problemas psicossomáticos. Que são problemas psicossomáticos? São enfermidades que não são reais no físico, mas uma conjuntura, um contexto, uma onda, um bombardeio de coisas da sua vida começa a gerar na sua mente a convicção de que você está doente. Alguns dias atrás aqui minha pressão deu uma destrambelhada, desviou, ficou atribulada, e eu falei aqui com os irmãos. Quando terminou, uma médica me procurou e disse: você é hipertenso e vai tomar o remédio para hipertensão o resto da vida. Eu disse: quem disse? Quem falou? Eu estou falando. Eu disse: não, senhora. Eu tive um estresse maluco, saiu do controle e a pressão subiu. Às vezes desce, ela também desce para 6. E naquele dia ela, em vez de descer, resolveu subir e se exaltou, não estava humilde. Não, senhora. Se eu assimilar a ideia, tudo bem, vou para o médico, tá, ok. Vou lá, passar lá, fazer exames que é para analisar e ter cuidados. A coisa não funciona assim no tapa. Mas se eu colocar na minha mente, serei. Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz: assim como pensa em tua alma, assim é. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: o que você pensa ao teu respeito? O que você pensa ao teu respeito? Minha mãe andou tendo umas taquicardias. E mulher é um mistério. Pastor Jeremias Pereira diz que um dia ele encontrou duas irmãs no corredor da igreja disputando um campeonato de enfermidade, para ver quem estava mais doente. Uma dizia assim: menina, se tu soubesse que meu reumatismo está me acabando. A outra falou assim: teu reumatismo e minha artrose.
Aí outra disse: e se tu soubesse que meu coração está grande? Aí a outra fez assim: e meu figo? Aí o pastor Jeremias ia passando e fez assim: espera aí, ajoelha que eu vou orar para ver quem morre primeiro. As irmãs falaram: que é isso, pastor? Eu disse: irmão, vocês estão fazendo campeonato de doença. Então minha mãe apareceu com as taquicardias e as amigas, aquelas irmãs abençoadas: Mandina, tu está tendo infarto, tu vai morrer, serva. Ia morrer mesmo. O coração andou ruim. Rapaz, não tem jeito não, vou tomar conta, porque senão vai morrer mesmo. Vamos para o médico. Chegou lá no médico, no cardiologista, fez toda a bateria de exames que dá para fazer. Terminou, o médico e disse: seu coração está perfeito, não tem nada, coração de menina, a senhora não tem problema nenhum. A senhora precisa educar, disciplinar a sua mente. Ou seja, você começa a dizer para você que você é, e você acaba desenvolvendo. Provérbios 24, me parece que é o versículo 7, que diz assim, versículo 10: se te tornares frouxo, se te tornares fraco, se te tornares covarde, no dia da angústia, a tua força será pequena. Dá uma sacudidela de leve no seu vizinho e diz para ele assim: reaja. Reaja. Nós precisamos educar a nossa mente. Disciplina o teu quartel-general. Ei, seu quartel-general está aqui. O seu QG, a sua linha de comando está aqui. Disciplina. Isaías 26:3 diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Onde está a sua mente? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 5, 4 e 5, Paulo diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, para derribar todo baluarte, sofisma que se levanta contra Deus, levando cativo todo pensamento ao serviço de Cristo. Comece a pregar para você. Proclame liberdade para você mesmo. Comece a pregar para você. Quando você acordar: eu sou livre, Jesus me libertou, eu estou curado porque Jesus me curou. Você está tremendo, está suando, está dando tremedeira, a crise bateu. Quando a crise bate, você atemoriza e no pavor você se rende. Não. Quando a crise bater na porta, você começa a dizer: eu não aceito porque eu estou curado. Isso é chantagem, isso é ameaça, porque a salvação de Deus na minha vida é plena. Paulo diz aos Colossenses, no capítulo de número 3, versículo de número 2, assim: pensai nas coisas que são de cima. Filipenses 4:8, Paulo diz assim: tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor e se há alguma virtude, nisto pensai. Livre. O Senhor te fez livre. Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 30 a 32, Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Então qual é o nosso problema? O problema é que a gente fica cultivando mágoa, ruminando a palavra que feriu, alimentando a rejeição, fortalecendo o ciúme, relembrando a calúnia,
se abastecendo do ódio que foi recebido. Lembro agora de um irmão, o vizinho não gostava dele, e o vizinho resolveu fazer uma provocação. Pegou fezes de cavalo, de animal, colocou numa bacia, plastificou e mandou na hora do almoço, como se fosse um prato para o almoço. Quando o irmão recebeu e sentiu o mau cheiro daquela coisa, ele chamou a mulher e disse: pega aquela panela de carne que você fez, coloca numa vasilha que eu vou mandar para o meu vizinho. E o ensopado de carne, e se fosse para Josué, teria batatinha cozida. Pegou o ensopado de carne, colocou bonito na panela e mandou para o vizinho com um bilhete. No bilhete estava escrito: cada um dá o que tem. Então, se alguém te deu fezes de animal, é porque aquela pessoa só tem fezes de animal. Seu prato é melhor, então sirva o que você tem de melhor. Aleluia, 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 aleluia. Bata assim a mão no peito e diga comigo assim: eu sou curado. Vamos lá. Segundo lugar, bem rapidinho, Jesus quer que você dê um grito de liberdade dos seus traumas psicológicos. Todo mundo tem um. Aliás, a ciência já diz que o próprio nascimento já se constitui num trauma, porque o indivíduo sai do ambiente aquecido para um ambiente frio, do ambiente aquoso e escuro para um ambiente seco e a claridade importuna. Ele está num ambiente onde ele não tem que lutar pela sobrevivência, e quando sai de lá, começa a batalha para ficar vivo. E ao longo da história, quantos traumas nós sofremos, quantas palavras ruins, alguns que sofreram abusos sexuais, alguns que sofreram abusos verbais, alguns que sofreram assédios, bullying. Na minha época não tinha essa palavra. Na minha época a tradução de bullying lá no Angico é pirraça. Mãe, está me pirraçando, fazendo bullying, está me bulindo. Tudo isso gera traumas. E às vezes você precisa confrontar o trauma que você tem. Você precisa encarar as dores que você tem, lembrando que apesar das dores e cicatrizes, Deus tem cuidado de nós. Mas se eu fosse contar para vocês algumas que eu já passei, quando terminar, aliás, no meio da pregação, vocês iam levantar todo mundo sem precisar ninguém chamar e dizer: ajoelha, pastor, que nós vamos orar pelo senhor. Passei por diversas, traumas diversos. Não tem cicatriz? Tem. De vez em quando eu me flagro tendo uma reação em função de algo que aconteceu. Aí quando eu me flagro, eu seguro. Sepa, você me pegou dessa vez porque eu não estava atento, mas vamos tratar desse negócio aqui. E eu começo a me confrontar daquilo, começo a lidar com isto, porque Deus tem cuidado de nós. Eu não sei quais são as marcas da sua história, das traições sofridas, das palavras de humilhação, dos rechaçamentos, das exposições e constrangimentos,
das vergonhas que você já passou e das incompreensões, das calúnias que você já viveu. Mas uma coisa eu posso te dizer, aliás, vou resgatar o versículo base da pregação de domingo passado. Há muitos adversários, mas uma porta grande e eficaz se abriu. A Bíblia diz no Salmo assim: o laço quebrou e nós escapamos. Provoca seu vizinho e diz para ele: o laço foi quebrado. Eu precisei acompanhar um homem. Uma certa feita eu estava pregando em Dallas. Ele saiu de New Hampshire, algo em torno de 1.500 quilômetros de carro, para ir me encontrar um ministro do Evangelho que desistiu do ministério, que cansou do ministério. E nós conversamos, eu preguei sexta, sábado e domingo, e entre os intervalos de pregações, eu dedicava a ele cada noite daquela. Eu fui dormir 5, 6 da manhã. E de repente o Espírito Santo me levou a conversar com ele sobre Davi. As marcas da história de Davi. O que você acha? Como é que fica? Psicólogos, por favor. Um menino de 12 anos, que o profeta chegou na casa. A visita do profeta era algo solene, extraordinário, nobre, sublime. Não era comum, o profeta não ia de casa em casa todo dia. O profeta chega na casa dele, e o pai, Jessé, reúne todos os filhos, prepara o banquete, mas não manda chamar o adolescente de 12 anos. Qual é a leitura que a mente desse adolescente faz? De rejeição. Só foi chamado porque Deus disse ao profeta: ninguém come enquanto o menino que eu quero não chegar. Depois esse menino vai lá para o arraial de guerra. Ele não tinha que ir para lá, ele era pastor de ovelhas, mas o pai mandou ele levar bolo para os irmãos dele. E quando ele chega lá, está havendo um desafio. Golias está lá, e ele se aproxima do irmão mais velho. É só ler o texto. Ele se aproxima do irmão mais velho. Preste atenção que ele é um menino que tinha como referência o irmão mais velho. Ele procura o irmão mais velho e pergunta: o que está acontecendo? E o irmão mais velho diz assim: vai embora, volta para casa, você está no lugar errado. Quem é você para estar aqui com a tua presunção querendo entender de guerra? E ele voltou. Depois que ele vence o inimigo, em vez dele ser aplaudido pelo rei, o rei agora quer cravá-lo na parede com uma lança. Querido, um menino de 12, 13 anos não consegue entender isso. É muito fácil falar do herói sagrado. Vamos pensar nele como um adolescente. Eu imagino Davi chegar em casa e dizer: pai, eu não estou entendendo. Deus me usou e eu matei o gigante, agora o rei quer me matar. Por quê? Como é que uma criança de 12 reage a isso? E imagine que um menino de 12 anos hoje tem outra estrutura e nível de informação em relação ao tempo de Davi. Daí em diante, 15 anos, ele tinha 12, 13 anos e teve que fugir de casa, porque o rei queria matá-lo, e ele ficou 15 anos, portanto, aproximadamente aí, vamos colocar dos 15 aos 30, dormindo em galhos de árvores, em cavernas, em vales, em montanhas, e com o rei no encalço, dormia numa cidade e na segunda noite tinha que ir dormir em outra. Como é que um rapaz de 17, 20 anos lida com isso? Então é muito fácil depois falar da queda de Davi com Batseba. Leia a história dele e você vai ver que algumas marcas ficaram. E preste atenção: as marcas que não foram tratadas cedo ou tarde se tornarão em valas. Por isso que nesta noite
E ao longo dos próximos dias, o Espírito Santo vai tratar as marcas que você tem. A tua trajetória vai ser acompanhada pelo Espírito Santo. As feridas que você incubou, guardou, maquiou, o Espírito Santo vai lavar a maquiagem, vai colocar cicatrizante na ferida, e você vai caminhar dizendo: a minha alma está curada, o meu coração está leve, Jesus me restaurou, milagres aconteceram na minha história. Aleluia. Eu, pregador iniciante, era o pregador de uma grande festa, não vou dizer onde. Na hora da pregação entrou na igreja um pregador de renome que estava na cidade. Eu era o pregador oficial da noite, eu estava lá. Até hoje o pastor não me disse porque eu não preguei. Ele colocou o de renome para pregar, e sequer me disse assim: querido, me dá a oportunidade de eu ouvir fulano, porque fulano na época realmente era... Isso traumatiza. Eu saindo um dia de uma vigília, terminei de pregar, Deus me usou, gordo, 56 quilos. Quando eu vou caminhando, eu tropecei na calçada e o solado do meu sapato arrancou, e um pastor ficou apontando e chamando a atenção de todo mundo para mostrar o solado do meu sapato arrancado. Outro dia, no outro evento, quando eu disse amém, a manga do paletó veio para o cotovelo. Depois do culto foi uma pirraça, uma provocação. Outro dia eu estava pregando numa igreja e o meu paletó estava rasgado aqui no colarinho, na gola. E na hora que eu subi no púlpito, na frente de todo mundo, o pastor da igreja pegou meu paletó e puxou assim e disse: isso é para eu ter dó e dar um novo? Eu era um pregador iniciante. Era para eu ter medo de púlpito, medo de microfone, medo de exposição, constrangido, envergonhado. Mas você tem que entender que pessoas pequenas só se sentem grandes se te colocarem para baixo. Só que Deus não lhe chamou para ser nanico, Deus lhe chamou para ser gigante. Você é servo de Deus. Alguém aqui pode falar em línguas estranhas? Alguém aqui pode ser batizado com o Espírito Santo agora à noite? Aleluia! Livre! Sacode o vizinho e diz para ele: você é livre. Já vou terminar. Você é livre. Ei, o tempo passa. O mundo é uma roda gigante. Quem está na cadeira de cima agora pode estar na cadeira de baixo em alguns instantes, porque a roda está girando. Então não se preocupe. Não precisa ficar na cadeira de baixo olhando para de cima, porque a roda está girando. Quem vai te promover é o Senhor. Quem vai te elevar é o Senhor. Quem vai te colocar no lugar que Ele planejou é Ele mesmo, o Senhor. Você vai chegar lá. Diz aí pro vizinho: você vai chegar lá. Agora tem uns dois camaradas que de vez em quando você tem que dizer assim: larga de ser frouxo, porque você não chega lá sem esforço. De vez em quando você tem que se atropelar, se esforçar, ir além do limite. Mas você está livre dos teus traumas, em nome de Jesus. Diga comigo: os meus traumas não vão decidir o meu futuro. Vamos terminar. Terceiro,
O Senhor vai te trazer para um grito de liberdade dos teus problemas emocionais. Ódio, raiz de amargura, inveja, isso precisa ser curado. Problemas emocionais podem causar tragédias na nossa vida. Na casa de Davi houve uma tragédia por causa de problemas emocionais não tratados. Amnon se apaixona por Tamar, sua meia-irmã, e a violenta. Violentada, Tamar sai da casa de Amnon chorando, tira o véu de virgem e coloca sobre a sua cabeça um véu de concubina. Você consegue imaginar a situação emocional de Tamar? A agressão que ela sofreu. Absalão, o homem mais bonito de Israel, encontra Tamar chorando e ela não precisa dizer o que aconteceu. Ele percebeu e disse: tu estivestes com Amnon? E Tamar disse: estive. Absalão diz: guarda o teu silêncio, não conta nada para o nosso pai, recolhe-te na tua dor. Esse é o problema. Se recolher na dor pode matar você. Diz para o seu vizinho: o sofrimento não é berço. Absalão mandou Tamar ir para o berço do sofrimento. 3 anos depois, Absalão programa uma janta com todos os irmãos. E quando Amnon sentado à cabeceira, ele honrou Amnon, colocou sentado na cabeceira. Quando Amnon sentado na cabeceira está bêbado, Absalão crava-lhe uma lança e o traspassa. E Amnon morreu. Quando a notícia chega no palácio, Davi entra em desespero. E lá vem os filhos de Davi montados em cavalos e mulos. E alguém diz: mataram todos os teus filhos. Quando chegam todos menos Amnon, Davi entende que apenas Amnon estava morto. Mas agora Davi perdeu 2 filhos, Amnon que morre e Absalão que foge. A volta de Absalão para Israel 1 ano depois é outra tragédia, porque ele tenta um golpe de estado, e no seu golpe de estado ele é morto pelo chefe do exército de Davi. Ou seja, problemas emocionais precisam ser tratados, senão viram tragédia, senão se transformam em derramamento de sangue. Você não pode deixar a rede da dor ser o teu balanço. Por quê? Porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Não, eu não sei qual é a dor da sua alma. Eu não sei quão profundamente ela te inquieta. Eu não sei quantas noites você derrama lágrimas e banha o teu travesseiro. E eu saber, talvez não mude muito, mas o Espírito da graça está aqui, está em você. E Ele está dizendo: lá no teu íntimo, vou cuidar de você. Vou cuidar de você. Vou cuidar de você. Sabe quando você vai ao psicólogo e você senta lá na poltrona, no divã, estende as pernas, deita, fecha os olhos e começa a lembrar das dores que você carrega, e começa a contar tudo,
e a depender da escola de pensamento, do modelo de tratamento do psicólogo, ele vai induzindo a sua fala para você ir descobrindo as camadas cobertas de sua alma. Ei! Deita, ajoelha, senta na presença do Espírito Santo e começa a contar, vai se abrindo, pode chorar, porque vem um bálsamo do céu que vai consolar você e tratar tua alma. Não estou dizendo para você não procurar ajuda profissional. O que eu estou dizendo é que há uma ajuda que é íntima, que é o Espírito Santo em você. Diga assim: eu sou curado. Diga comigo, pastor Josué. Pode falar, pastor Josué. Termina. Você vai ser livre. Você não vai ver pesado, carregado, azedo. Um cara de quem comeu babosa. Você já tentou engolir um copo de babosa? Eu já. Pense. Você tem que dizer assim: Jesus. E o pior é que tem um negócio que antigamente minha mãe dizia assim: toma de guti-guti, que é virar e descer. Babosa não dá para descer de guti-guti, porque ela estica. Tem situações na vida que são um litro de babosa para descer, mas presta atenção. Vou dizer e você se apropria dessa palavra. Ó, vai passar. Vai passar. Vira para o vizinho e fala com ele assim: e você estará vivo. O Espírito Santo quer nos curar da autoimagem negativa. Pessoas que não conseguem se ver com bons olhos. Quem tem o cabelo liso reclama que é ruim de pentear, que não fica penteado. Quem tem o cabelo crespo reclama que não dá para pentear. Quem é branco reclama que o sol queima demais a pele. Quem é moreno reclama que tem melanina demais. Quem cresceu muito reclama que não cabe na poltrona do ônibus, do avião, nem no banco do carro. Quem cresceu pouco reclama que não alcança o acelerador. Quem tem o nariz maior reclama que é grande demais. Quem tem o nariz pequeno reclama que não sabe, não consegue nem respirar. O que você quer da vida? Fale com o teu vizinho: o que você quer da vida? Deixa eu dizer quem é você. Vou fazer um retrato de você. Se tivesse pensado, eu teria feito esse retrato, tentaria criar de alguma forma, de maneira digital. Mas eu não conseguiria, né? Eu não conseguiria. Sabe quem é você? A imagem e semelhança de Deus. Você é lindo, você é linda, você tem características que são só suas. Você tem traços que são apenas seus. Goste de você. A autoimagem negativa é um problema, porque a autoimagem negativa faz você pensar
que só Zé pode me amar, porque ninguém vai me querer mais. Só Trifena que olha para mim com esses olhos, porque eu sou o fim do mundo. Ei, para de ser cativo dessa carência. Não queira levar alguém a amar aquilo que você rejeita. Você tem que olhar para você e ver a imagem de Deus em você. Precisa entender que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, que você é nova criatura. 1 Pedro capítulo 1 versículo 4, ou 2 Pedro, não lembro exatamente, gosto desse texto. Pedro diz que Cristo nos fez participantes da natureza de Deus. Olha para a pessoa do seu lado e fala com ela assim: você parece com Deus. Lembrei agora de uma moça cristã, trabalhava como aeromoça, ou trabalha, e quando ela saiu do avião no aeroporto que ela pousou, ela passou na floricultura e comprou um buquê de flores. E o vendedor olhou para ela e fez assim: é para o namorado? Aniversário de namoro, de casamento? Não, não. Para sua mãe? Não. Para seu pai? Também não. Ah, deve ser para a amiga. Não, não, também não. Um buquê? A moça disse: estou comprando para mim. Chegou no hotel fazendo o check-in. Oh, que flores lindas. Aniversário de casamento? Não, não sou casada. De namoro? Também não, não tenho namorado. Ah, é para o seu pai? Também não, é para mim. Ei, para de fazer guerra porque ninguém te deu flores. Compra. Se dê flores. É cada uma. Falei agora igual o menino Bento, né? É cada uma. Chega na floricultura e compra uma flor para a mesa da sala, uma flor para a mesa do jantar, outra flor para a mesa da cozinha, uma flor para o quarto, uma para o banheiro. Não me deram flores, eu me dei flores. O segredo não está nas flores, o segredo está em você, em como você se vê. Diz aí para o vizinho: se presenteie. Quando você chegar em casa hoje, antes de fazer no automático, porque tem gente aqui que tem medo do espelho. Quando você chegar em casa hoje, um bom banho, por favor. Se olhe. Goste de você. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não deixe ninguém definir quem é você. Ei, quem diz quanto o teu carro pode correr não é o mecânico, é o fabricante. Porque quando o fabricante fez o carro, ele mandou um manual. E no manual ele diz que o teu carro alcança X quilômetros por hora. Ainda que um comprador venha desvalorizar seu carro, o manual diz. Preste atenção. Quando Deus criou você, Ele fez um manual. E quem determina onde você vai chegar não é o comprador que veio aventurar a compra do que Deus fez em você. Quem diz onde você vai chegar é o fabricante. O Todo-Poderoso disse qual é a potência que você tem.
Fica de pé, por favor. Deus quer te fazer livre da culpa. Não vou comentar mais que não dá tempo. Nos próximos cultos a gente vai falar de cada uma dessas coisas de maneira detalhada. Mas preste atenção, você não pode permitir Satanás continuar manipulando sua vida em função dos pecados que você já cometeu. A culpa não pode te frear, porque Jesus já te perdoou. Eu acho engraçado como a igreja fala da graça, crê na graça, mas na hora de praticar perdão, a graça só vale de Deus para mim, não vale de mim para o próximo. E eu vou lhe confrontar hoje pelo Espírito Santo. Você vai voltar para casa hoje à noite, decidido a perdoar, porque você é perdoado. Normalmente, pessoas que não perdoam, são pessoas que não se sentem perdoadas, ou que pensam que não precisam de perdão. Eu tenho encontrado gente escrava da religião, cativa da culpa, de modo que quando alguém falha com ele, quando alguém falha com ela, ele não consegue perdoar, porque eu tenho que aliviar a minha culpa, aumentando a tua. Isso é lei da compensação, é golpe. Então a primeira coisa que você vai fazer é dizer para você: Jesus já te perdoou, Jesus já me perdoou. Se convença desse perdão de Deus. Eu atendi essa semana um rapaz muito nervoso e chateado com o seu pai. Uma situação chata aconteceu e ele estava muito frustrado. E quando eu conversei com ele sobre essa questão da graça e do perdão, ele parou e fez assim: é, pastor, é verdade. Meu pai já me perdoou quantas vezes, né? E eu com dificuldade de perdoar ele uma vez. Eu perdoo meu pai. Aí eu disse ao pai: agora você pode entrar na sala. E eles se abraçaram, e se beijaram, e choraram, porque a culpa não tem poder sobre você. Diz aí para o irmão que está perto de você: a culpa não tem poder sobre você. Não deixe Satanás usar seu passado para lhe escravizar. Eu vou citar um versículo lindo, apaixonante. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga comigo: nenhuma condenação há. Diz para o seu vizinho: nenhuma condenação há.